Meus amigos, é assustador você ver o noticiário de hoje e ainda ver que o Fábio Carille ainda é técnico do Vasco, cara. É um absurdo esse cara ainda continuar como treinador do Vasco. Vamos falar muito da péssima partida que o Vasco fez ontem, do péssimo desempenho do Vasco. Jogadores horrorosos dentro de campo. Esse João Vitor tem que ser barrado, barrado. Não pode mais vestir a camisa do Vasco. Não pode jogar mais no Vasco. Fábio Carille tem que ser demitido agora. Não tem que esperar clássico, tomar uma humilhação do Flamengo, 10-0 do Flamengo, para demitir esse cara. Vamos falar muito disso. Pedrinho, o maior culpado de tudo que está acontecendo dentro do Vasco, o presidente que é comentarista de futebol e está dirigindo o Vasco, né, cara? E também aí a situação do Capasso, que o jogador mesmo vem mostrando nas suas redes sociais o seu descontentamento e vê claramente que tem condições de jogar no time, porém a diretoria e o treinador do Vasco entende de uma forma diferente, né? Vão contra o torcedor e também contra o próprio jogador. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí. Bom, cara, ontem mais um vexame aí, tanto taticamente e esportivamente, né? Porque o Vasco ontem foi um bando dentro de campo, um time espaçado, um time sem vontade, um time mal treinado. Todos os piores adjetivos que você quiser dar para esse time do Vasco, os jogadores têm que aceitar, porque o Vasco não jogou nada, não fez absolutamente nada, somente o Verratti lá na frente tentando fazer alguma coisa e fez um golzinho que poderia ajudar o Vasco a tentar um empate ali, porém faltou organização, faltou força, faltou inteligência, principalmente do nosso treinador, que o Vasco precisando vencer o jogo, o cara coloca o Jean Davi em campo, o cara quase entrega uma jogada para o Ceará, por pouco o Ceará não chegou a um gol, por erro técnico do Jean Davi, e pouco colaborou dentro de campo, né? A bola é maior que ele, né? Como que um jogador assim vai ajudar o Vasco de alguma forma? Complicado. Mas falando do que foi o jogo ontem, cara, uma partida tenebrosa do Vasco. O Vasco não tem condições de vencer ninguém, nenhum adversário fora de casa. Se brincar, nem o Mirassol o Vasco tem condições de vencer. É um time medroso, um time frouxo, um time que fica todo lá atrás. As linhas do Vasco quase vão parar lá dentro do Léo Jardim, porque o time não consegue sair de trás, não tem organização tática, o meio-campo fica um buraco gigantesco quando o Coutinho não está jogando, quando o Tietchan não está jogando, o Paulinho muito mal, mais uma partida abaixo, o Payet tem que sair do Vasco, não dá mais, é ex-jogador, a gente tenta aqui tentar forçar um pouco mais com o Payet, devido à qualidade que ele demonstra nos 20 minutos finais das partidas em São Januário, porque fora de casa e como titular, ele é praticamente um invisível dentro de campo, cara. Não ajuda, não ataca, não dá passe, não faz nada. Teve um lance que ficou bem nítido isso no jogo de ontem. Acho que a bola estava com o Lucas Piton. Ele estava procurando alguém no meio campo do Vasco, e esse alguém era para ser o Payet. O Payet estava fazendo o quê? Colado no Verratti, cara, lá no ataque. Eu parei para analisar aquele lance e vi, realmente, esse cara não tem condições mais de vestir a camisa do Vasco. Ele era o cara para chamar o jogo, para propor o jogo, para trabalhar ali com o Nuno Moreira. E ele ficou colado lá no Verratti achando que ele fosse um falso 9. Não tem condições físicas nenhuma de jogar futebol mais profissionalmente aqui no futebol brasileiro. Talvez nos Estados Unidos, talvez no Canadá, China, qualquer desses lugares aí onde o futebol é muito abaixo em comparação ao Brasil, ele possa jogar. Mas aqui não dá mais, não tem condição nenhuma, ainda mais vestindo a camisa do Vasco. Não dá para esse cara renovar o seu contrato, ele tem que sair do Vasco no dia 5 de maio. Com certeza, ontem ficou nítido que o Fábio Carille não sabe montar esquema tático, ele não é um treinador que consegue mudar o esquema tático do Vasco durante a partida, tão pouco fora de campo, né? Tão pouco treinando, imagine durante a partida, né? Ia querer demais. Com certeza, o maior culpado nem é o Fábio Carille, cara. O maior culpado é o Pedrinho que contratou ele. O Pedrinho, qual critério o Pedrinho usou para contratar o Fábio Carille? Ah, tomar menos gols, mas o Vasco tá tomando gol todo jogo. Olha essa porcaria de zagueiro que temos aí, cara. Olha esse João Vitor, o zagueiro que deu uma assistência pro jogador fazer o gol ontem. Um absurdo, cara, um absurdo. Não dá mais. Tem que ser barrado o João Vitor. O João Vitor tem que sair desse time titular do Vasco, tem que ir pro banco ou até mesmo nem ser relacionado, porque ele já tá entregando jogos. Não é mais falhando, é entregando jogos. Ele está entregando contra o Corinthians, entregou contra o Corinthians, entregou ontem. Aquele lance do gol do Ceará, se aquilo ali não é entregar o gol para o adversário, é o quê? Como que é a definição? Erro técnico? Porque, pô, aquilo ali é entregado, mano. O cara entregou o gol pro Ceará, mano. Tá de sacanagem. Não tem uma outra situação ali para definir aquele lance patético do João Vitor, mano. Tem que ser barrado esse zagueiro medíocre, fraquíssimo. Por que não vendeu pro Cruzeiro, cara? O Cruzeiro queria o jogador, por que o Vasco segurou essa bomba? Por que não se desfez desse atleta fraco? Não joga nada. Quem foi que inventou esse cara como jogador? Só jogou em time pequeno, foi para um time grande lá no Benfica, não jogou.
porque eles viram que ele não tinha potencial para estar lá, e o Vasco vai e compra esse jogador horroroso. É ridículo, cara. É ridículo você ver uma zaga dessa, esse Lucas Freitas, lateral esquerdo, jogando de zagueiro. Mais um ano o Vasco com lateral esquerdo jogando de zagueiro. O ano passado era Léo Pelé, esse ano é o Lucas Freitas, que é pior do que o Léo Pelé. Absurdo, velho. Não dá, mano. Não dá. Erros grosseiros da diretoria do Vasco. Eu queria saber o que faz dentro do Vasco o senhor Marcelo Santana. Mais invisível do que o Paê dentro de campo, né? Porque é complicado demais você ver esse tipo de profissional trabalhando no Vasco, a diretoria extremamente perdida no comando do Vasco, é um comentarista dirigindo o clube. As filosofias do Pedrinho, quando ele era comentarista da Globo, do Sport TV, ele não consegue colocar em prática. Eu sei, o Vasco não tem dinheiro, mas ele poderia manter coerência dos seus comentários, né? Porque o que a gente tem para analisar do Pedrinho é isso, cara. Ele era comentarista. Como que a gente vai analisar o trabalho dele como presidente? Ele nunca foi presidente de nada. E agora está sendo aí, e o Vasco está afundando. Tá esperando o quê para demitir o Fábio Carille? Tá esperando o quê? Eu gostaria que alguém da diretoria do Vasco viesse a público, desse uma entrevista coletiva e falasse o porquê que ainda estão segurando o Fábio Carille no Vasco. Todo mundo sabe que o Vasco não evolui, o Vasco não tem desempenho, o Vasco ganhou, só fez resultados, não jogou bem, não consegue agradar o torcedor, não consegue jogar bonito. Como diz o Pedrinho, temos o 8º elenco. O Vasco tinha que jogar como 8º elenco do futebol brasileiro e não consegue ganhar do Ceará, que é um recém-promovido da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Perde de uma maneira vexatória, tomando gols do Pedro Raul, meu amigo. A zaga do Vasco tomou 2 gols do Pedro Raul. É um absurdo, complicado demais, e eu espero que o Fábio Carille seja demitido o mais rápido. Eu só consigo enxergar um fator para ele ainda ser mantido no Vasco, que é a multa rescisória. O Vasco está liso, o Vasco não deve ter dinheiro para pagar a multa rescisória do treinador, e por isso que vem mantendo ele. Só que isso pode custar caro, e no final do campeonato o Vasco cair para a segunda divisão por culpa do Fábio Carille, que está sendo mantido ainda até agora. Complicado, né? A situação tem que mudar. O Vasco aí é um bando dentro de campo, não tem padrão tático, não tem organização tática. O Verratti, é bola no Verratti, é cruzamento pro Verratti, o Verratti tentar resolver alguma jogada para tentar ser letal como ele sempre é. Porém, lá atrás o time toma um caminhão de gols, cara. Não adianta. Pode colocar o Cristiano Ronaldo plantado ali no ataque ali, ele pode fazer o máximo de gols possível, que a defesa vai tomar o dobro. Complicado, é difícil, velho. Não tem nem como a gente analisar tanto assim essa situação do Vasco, porque tá tão claro, tá tão nítido que o Fábio Carille tem que ser demitido do Vasco, alguns jogadores têm que ser afastados. Eu concordo totalmente com o João Vitor, tem que ser afastado do Vasco. Não dá para esse cara continuar sendo titular, tá falhando, tá entregando jogos. Chega um ponto que não dá mais para você continuar errando, cara. Chega um ponto que não dá mais para você utilizar jogadores horrorosos dentro de campo, cara. Que você sabe que a qualquer momento aquele cara vai falhar. Era assim com o Léo Pelé, era assim com o Maicon. O Maicon menos ainda, né? Acho que o Maicon falhava menos do que vem sendo o João Vitor. Mas a situação do João Vitor dentro de campo chega a ser do mesmo nível ou pior do que do Léo Pelé. Porque a qualquer momento ele pode entregar o que ele fez ontem. É um absurdo o que ele fez ontem dentro de campo. Eu não consigo entender o porquê que esse cara ainda está vestindo a camisa do Vasco, o porquê que o Vasco não vendeu esse cara pro Cruzeiro. Enquanto isso, nas redes sociais, um zagueiro que é do Vasco, o Vasco pagou caro para contratá-lo, sequer vem sendo relacionado e claramente vem mostrando seu descontentamento aí nas suas redes sociais, que é o zagueiro Manuel Capasso. Por que que não coloca o Capasso para jogar? O jogador que foi campeão ano passado, campeão nacional com o Olímpia lá no Paraguai. Por que que esse cara não joga? Por que que ele é abaixo do Lucas Oliveira? Por que que ele é abaixo do Lucas Freitas e principalmente do João Vitor? Não consigo entender o critério da diretoria do Vasco em afastar um ativo do clube, sendo que poderia estar utilizando o jogador para talvez vendê-lo agora no meio do ano. Porém, a diretoria prefere afastar o jogador sequer relacionado para os jogos do Vasco. E a gente fica vendo esse show de horrores. Não que o Capasso seja um Van Dijk, não que o Capasso seja um Sérgio Ramos da vida, mas eu acredito que ele é melhor ou menos pior do que todos esses zagueiros que temos hoje no elenco do Vasco. Pelo menos raça ele tem. Esses zagueiros do Vasco nem isso tem, cara. Eles veem o adversário passando na tranquilidade, o João Vitor falha, o outro zagueiro, o Lucas Freitas, fica de braço cruzado, vendo o Pedro Raul fazer o gol. É complicado, mano. Falta atitude nesse time do Vasco. Esses caras são um bando de frouxos e certamente o Vasco aí, se continuar essa toada, vai em breve parar na zona do rebaixamento nas próximas rodadas. Essa rodada é uma rodada que o Vasco deverá despencar, pode até mesmo parar na parte lá da segunda parte da tabela, um time que poderia assumir a liderança da competição, por jogar covardemente contra o Ceará, acabou aí perdendo muitas posições, né, cara? Complicado. E após o jogo, o Fábio Carille deu mais declarações infelizes, jogou toda a culpa nos jogadores, tirou o seu da reta, literalmente, e isso, de acordo com as informações atualizadas, teria pegado muito mal no elenco do Vasco. O elenco não teria gostado absolutamente nada das declarações do Carille e ele já perdeu o elenco.
Por mais que os jogadores tentaram vender a ideia de que estavam fechados com o Fábio Carille, mas todo mundo sabe que o Fábio Carille já tem prazo de validade no Vasco, que ele será demitido. Não adianta vir jogador com essa falsidade de que está abraçando o Fábio Carille, que está gostando do trabalho dele, porque o trabalho dele não evolui, o trabalho dele não tem desenvolvimento tático nenhum. Jogadores que estavam lesionados, que a gente tinha uma grande expectativa, queria voltar esse ano para ajudar o Vasco, estão muito abaixo, como o caso do Paulinho, caso clássico. O Paulinho não está jogando nada, cara. Não está jogando nada, é um absurdo. Está muito abaixo. E isso também passa pelo treinador que não conseguiu potencializar o atleta que jogou muita bola em 2023. Eu sei que é uma lesão grave, eu sei que ele passou por um grave procedimento cirúrgico, mas dava para fazer melhor. Dava para ser melhor trabalhado esse atleta, assim também como o Jair, que é um jogador que tem qualidade, mas que não está vivendo uma grande fase, que também pode ser potencializado por um técnico de qualidade. Na minha opinião, o Vasco tem que demitir o Fábio Carille e tem poucas opções no mercado, é verdade. Tem Tite, tem aí Mano Menezes, tem Fernando Diniz, tem Sampaoli aí que recusou o Santos, tem vários outros técnicos aí disponíveis no mercado, não são treinadores que muitos vascaínos gostariam, mas é o que temos para hoje. Eu acho que no cenário atual do Vasco, o melhor nome, eu posso estar enganado, pode me xingar aí à vontade, mas eu acho que no cenário atual para o Vasco, o melhor nome seria o Tite, que ele poderia trazer um pouco mais de organização tática ao Vasco. Pelo menos isso a gente ia ter. Pode ser que não tenhamos um futebol vistoso, um futebol agradável, mas pelo menos organização tática já iríamos ter. Fato é de que é um treinador caro e isso pode ser um grande empecilho, talvez, para a sua contratação, caso o Vasco demonstre interesse. Porém, o grande apreço da diretoria, segundo vários analistas, é pelo Fernando Diniz. Um movimento totalmente diferente do que temos hoje lá dentro do Vasco, é o Fábio Carille, né? Isso pode embaralhar muito a cabeça do jogador e uma mudança drástica de filosofia, como é sair do Fábio Carille para o Fernando Diniz, pode talvez atrapalhar muito o time do Vasco ao invés de potencializar o time e melhorar o time, né? Não sei o que vai acontecer, isso aí vai depender muito, primeiramente, se o Fábio Carille for demitido e depois a diretoria terá que decidir com cautela qual será o treinador, e não me vem com essa de treinador estrangeiro no Vasco, porque realmente isso não dá certo. Deixa nos comentários quem para você é o maior culpado nisso tudo. Para mim, o grande vilão nisso tudo se chama Pedrinho. Ele é o maior culpado porque ele toma conta do futebol do Vasco, e o futebol do Vasco não evolui. O futebol do Vasco é esse marasmo. Desde o meio do ano passado, o Vasco precisa contratar zagueiros. Esse cara não traz zagueiros pro Vasco, traz resto, traz refugos, jogadores que eram reservas de clubes menores aqui no Brasil. Ele traz esses caras para serem a solução da defesa do Vasco. Complicado, né, mano? Tamo junto, muito obrigado, é um desabafo. Eu não aguento mais essa palhaçada que é o Vasco da Gama.